Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago, né? E hoje eu quero discutir com vocês aqui um pouco sobre equações e inequações que envolvem módulos, né? O famoso aí valor absoluto ou módulo como é conhecido. Então eu quero fazer alguns exemplos e abordar alguns casos, né, de como que a gente resolve aí equações e inequações que aparecem o módulo ou valor absoluto. Bom, o que acontece então, né? Só para relembrar aqui, quem que é o módulo e o valor absoluto que a gente tá considerando aqui, né? Então, está considerando que o módulo de x, né, ele é aquela relação, aquela função, né, que associa a cada x o próprio x, caso esse x seja maior ou igual a zero, né? Ou o menos x, caso esse x seja negativo, né? Ou seja, entre outras formas, dito de outra forma, o módulo, né, ele, se você calcula ele num número, se ele é maior ou igual a zero, ele só mantém o número. E se o número por um acaso for negativo, ele coloca esse menos na frente aqui para que o resultado seja positivo, né? Então o módulo ele retorna sempre um número positivo, né? O próprio número, se já for positivo, e o inverso do número, no caso o inverso aditivo, né, se ele for negativo. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui módulo de 2, ele dá o próprio 2. Se ele tiver aqui o módulo de menos 3, ele dá o 3. Ou seja, ele sempre associa aí o valor positivo referente ao número. Né? Ou você pode pensar também como sendo, né, quando você interpreta esses números na reta real, no caso se tiver o 2 aqui, o módulo de 2 ele é a distância do 2 até o zero, ou seja, ele considera que essa distância é 2. E se você considerar aqui o menos 3, digamos aqui o menos 3, ele também é a distância do menos 3 a zero. Por quê? Porque a distância de menos 3 a zero, ela vale exatamente 3. Então você pode interpretar o módulo de alguma coisa como sendo a distância dessa alguma coisa até o valor zero. Então essa é uma maneira bem interessante da gente interpretar aí o módulo também. Tá? Bom, então, né, o que eu quero resolver com vocês hoje, eu vou começar aqui com um exemplo bem clássico que aparece, especialmente quando a gente estuda limite, né, que é resolver uma equação da seguinte forma, né? Quando você tem, por exemplo, o módulo de x menos algum número, por exemplo, digamos é um número a, né? Pode ser qualquer número real, menor que um certo valor. Eu vou considerar aqui um valor, vou chamar ele de delta. Usar essa letra delta aqui para representar em geral, quando você estuda limite, delta representa um valor pequeno, certo? Mas poderia ser qualquer número no lugar do delta. Claro, um número maior igual a zero, né? Porque não tem como, né? Como o módulo aquele é um valor maior ou igual a zero, não tem como um valor maior ou igual a zero ser menor que um número negativo, né? Então, automaticamente a gente está considerando esse delta aqui sempre, né, um valor positivo quando a gente escreve uma expressão desse tipo aqui, tá bom? Então eu quero resolver isso aqui, né? E para resolver isso aqui, né, eu vou resolver isso aqui com o número a genérico, com o número delta genérico, mas você poderia colocar módulo de x menos 2 menor que 5, por exemplo. Outros valores aí no lugar de a e delta, tá bom? Então eu vou até escrever uma proposição aqui que eu acho interessante a gente formalizar isso aqui. Como tem variáveis envolvidas, né? A gente poderia então enunciar uma proposição que diz o seguinte, né? Que o módulo de x menos a ele é menor que delta se e somente se, né? Se e somente se o x ele é menor que o a mais delta, né? E maior que o a menos delta, né? Então a gente prova, né, na verdade, que o x que resolve essa inequação com módulo é exatamente todo o x que está entre a menos delta e a mais delta. Tá? Se você interpretar isso no intervalo, né, considerar aqui um ponto aqui onde está o a, então se você anda um pouco para a direita aqui, você vai ter o a mais delta, no caso que você andou a distância delta. Para a esquerda você vai ter o a menos delta, né? E quando você fala que x está nesse intervalo aí, quer dizer que o x então ele está variando, né? Bolinha aberta, porque aqui eu estou com menor. E aqui também bolinha aberta, que eu estou considerando também o caso maior que a menos delta, né? Então todos os pontos que estão entre a menos delta e a mais delta seriam aí a solução, né, dessa inequação aqui, né? Que eu também poderia escrever esse conjunto de solução, né, da seguinte forma, né? Todos os x pertencentes aos reais, né? Tais que esse x é maior que a menos delta e menor que a mais
o delta, né? Que eu também poderia representar esse conjunto de solução como sendo o intervalo aberto A menos delta, A mais delta, né? Então, todas essas aqui são formas, né, da gente representar, digamos assim, o conjunto de solução dessa inequação aqui, tá ok? Então, vamos tentar provar, né, essa proposição aqui, certo? Bom, vamos lá então, né? Vamos partir da inequação com módulo, né? E vamos chegar que x está nesse intervalo aqui, tá? Então, deixa eu só passar uma página aqui. E vamos lá, né? Bom, então, escrever aqui demonstração, que eu quero provar isso, né? Calcular. Na verdade, eu vou resolver, mas a resolução dessa inequação, como eu estou considerando A e delta genérico, né? Ela acaba sendo uma demonstração do que eu estou escrevendo aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente tem o módulo de x, né? A gente viu ali em cima que isso aqui pode ser duas coisas. É o x quando esse x é maior ou igual a zero, e é o menos x se esse x é negativo. Então, o que acontece aqui, né? Quando você analisa o módulo de alguma coisa, que no caso aqui essa alguma coisa está sendo o x, veja que automaticamente eu tenho dois casos, né, de possibilidades para ser o resultado desse módulo. O caso 1, então, seria quando o x é maior ou igual a zero, né? E o caso 2 seria quando o que está dentro aqui, né, que é o que está dentro do módulo, veja que o que está dentro do módulo é o que está aqui e exatamente o que está aparecendo aqui, tá vendo? Ó? O que está aparecendo aqui é exatamente o valor que está aqui dentro do módulo, né? E o que aparece aqui é as possibilidades de resultado do módulo. Então, quando o que está dentro é maior ou igual a zero, que é o caso 1, o módulo apenas repete o que está dentro. Quando o que está dentro é negativo, que é o caso 2, o módulo ele apenas repete o que está dentro com o menos na frente para transformar aquele valor em positivo, né? Porque eu estou no caso em que o que está dentro do módulo é negativo. Então, à luz disso, pessoal, quando a gente tem a expressão do tipo módulo de x menos a menor do que delta, né? A gente quer resolver, então, né, essa inequação aqui. Quando a gente tem uma expressão dessa forma aqui, então eu vou ter que analisar agora a expressão módulo e resolver ela, né? E o que seria resolver ela? Seria eu analisar os casos quando que eu vou ter só o que está dentro ou quando eu vou ter menos o que está dentro. E isso vem exatamente quando eu analiso os casos, né? Quando eu analiso esses casos aqui, né? Então, veja, eu vou ter que fazer o que para resolver essa equação? Vou ter que dividir em casos, né? Tem que dividir em casos, que é o caso onde o que está dentro é maior ou igual a zero, e o outro caso seria o que está dentro menor ou igual a zero. Então, primeiro eu vou lidar com o módulo. E só depois que eu lidar com o módulo que eu volto aqui e vou resolver a inequação, né? Então, o que a gente tem nesse caso aqui? Usando a definição do módulo que eu apresentei para vocês, só que agora no lugar de x eu vou ter x menos a, isso aqui vai ser o que está dentro, que é o x menos a, então o módulo só repete o que está dentro, caso o que está dentro, que é o x menos a, seja maior ou igual a zero, né? E o módulo disso vai ser menos o que está dentro, né, que é menos o x menos a, caso o que está dentro, que é o x menos a, seja negativo. Com isso, eu vou ter, então, aqui o caso 1, certo? Quem que é o caso 1? O caso 1 é o x menos a maior ou igual a zero, certo? Esse é o primeiro caso, x menos a maior ou igual a zero. Mas veja, se o x menos a é maior ou igual a zero, o que a gente tem nesse caso aqui? Então, a gente tem que x menos a é maior ou igual a zero, né? Isso implica, então, se eu somar a dos dois lados dessa equação, né, usando propriedade lá da relação de ordem, né, que o maior é uma relação de ordem, né, então eu vou ter aqui que x menos a mais a somar dos dois lados nunca altera a inequação, né? Então isso aqui é maior ou igual a zero mais a, né? Menos a mais a dá zero, então isso aqui vai ficar x maior ou igual a a, certo? Então no caso 1 é o caso em que eu estou considerando x maior ou igual a a. E eu vou chamar isso aqui de 1, tá bom? Bom, então, veja,
No primeiro caso aqui, eu tenho x maior ou igual a A, né? E quem é o módulo de x nesse caso? Quando x é maior ou igual a A? Como é o primeiro caso, né? Ou seja, esse caso aqui, então o módulo apenas repete o valor que está, né? E se o módulo apenas repete o valor que está dentro do módulo, então como que fica agora essa inequação aqui, né? Essa inequação vai ficar ela só que sem o módulo, né? Porque eu estou no caso em que x menos a é maior ou igual a zero, né? Então, ó, neste caso, né? Neste caso, a inequação, ela vai se tornar o quê, então? Ela vai se tornar apenas, né, o x menos a menor que delta. X menos a menor do que delta, né? E agora isso aqui eu consigo resolver, porque agora aqui não tem módulo mais, tá vendo? Então eu posso vir aqui adicionar a dos dois lados, certo? O que, que vai acontecer com isso? Isso vai implicar que x menos a mais a é menor que delta mais a, e quando eu simplifico aí esse menos a com mais a, eu vou ter x menor que delta mais a, e eu vou chamar isso aqui de 2. Então veja, no caso em que x menos a é maior ou igual a zero, eu tenho então x maior ou igual a A, e eu tenho que nesse caso, que o x é menor que delta menos A. Então veja, tanto 1 quanto 2 estão acontecendo. Acontece 1 e acontece 2. Então x tem que satisfazer 1 e 2. Se x tem que satisfazer 1 e 2, o que, que isso significa? Que x é maior ou igual a A e x é menor que delta mais A. Então, qual que vai ser a minha conclusão, então? De 1 e 2, temos que x é maior ou igual a A, né? X é maior ou igual a A, que é a 1, e é menor que delta mais A. Eu vou chamar isso aqui de 3. Então, veja que isso aqui veio de eu analisar o caso 1, que é quando eu tenho x menos A maior ou igual a zero. Agora, eu vou analisar o caso 2, né? Isso aqui é o nosso caso 1, tá? Isso aqui é o nosso caso 1. E aqui é o caso 2. Agora eu vou analisar o caso 2, então, que é quando eu tenho x menos a menor que zero, né? Então, aqui no caso 2, que eu tenho x menos a menor do que zero. Bom, a gente tem o que nesse caso aqui? A gente tem o seguinte, né? A gente tem que x menos a é menor do que zero, mas isso implica para a gente, se eu somar a dos dois lados aqui, x menos a mais a é menor que zero mais a, mas isso vai implicar para a gente, menos a mais a dá zero, e 0 mais a dá a, que isso é x é menor do que a. Tá? Então, eu tenho agora, no caso 2, essa primeira condição aqui, né? Que x menos a menor que zero implica, na verdade, que x é menor que a. Eu vou chamar isso aqui de 4. Bom, isso aqui, então, esse 4 aqui é só eu analisando o caso 2, que é quando x menos a é menor do que zero, né? Bom, a pergunta é agora, como que fica a minha inequação nesse caso aqui? Bom, a minha inequação, como vocês podem ver aqui, eu tenho módulo de x menos a menor que delta, né? Nesse caso 2 aqui, o que está dentro do módulo, né? O módulo retorna o que? O que está dentro. Como vocês podem ver aqui no caso 2, é menos o que está dentro, tá vendo? Então, no lugar de eu colocar o módulo de x menos a, na inequação, eu vou colocar o menos o x menos a, tá? E a inequação vai ficar o quê, então? Né? Neste caso, a inequação, ela se torna o quê? Né? Ela se torna, então, menos, né, o x menos a menor do que delta. Então, veja que essa expressão aqui, ela está sendo o módulo de x menos a, só que no caso em que x menos a é negativo, ou seja, no caso que x é menor que a, né? Bom, aqui eu posso, nessa equação, multiplicar isso aqui por menos 1. Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, lembra que quando você multiplica por um negativo, pela propriedade lá de relação de ordem, você inverte o sinal, né, da desigualdade, né? Então, aqui menos com esse menos vai ficar mais, então aqui vai ficar x
menos A apenas, né? Então, esse menos virou mais. E o que era menor passa a ser maior. E aqui, claro, vai ficar menos delta, né? Porque você multiplicou por menos 1, tá bom? Agora aqui eu posso somar A dos dois lados. Isso aqui, então, né? Implica pra gente que eu vou ter x menos A mais o A maior que menos delta mais o A, né? E isso, então, implica pra gente que x é maior que A menos delta, né? Ou, se você preferir, você pode escrever aqui A menos delta menor do que x, que é exatamente a mesma coisa que eu escrevi na linha de cima, tá bom? E isso aqui agora eu vou chamar de 5. Então, no segundo caso, eu tenho que x tem que ser menor que A, que é o caso 4, né? E x maior que A menos delta, que é o caso 5, né? Logo, no segundo caso, quem é a solução da nossa inequação? Né? De 4 e 5, né? Eu tenho, então, que x é maior que A menos delta, né? E x é menor do que A, né? Que é o 4. X é menor do que o A. E eu vou chamar isso aqui de 6, né? Então, veja que eu resolvi a inequação por casos. Quando eu resolvi no primeiro caso, que foi o caso 1 aqui, né? Quem foi minha solução? Minha solução foi essa aqui em 3, que é o x maior ou igual a A e menor que delta mais A, tá? E quando eu resolvi o caso 2, né, que é esse caso 2 aqui, quem foi a minha solução? A minha solução foi o x maior que A menos delta e menor do que A. Então, veja que eu não resolvi a inequação considerando x um número real qualquer. Eu primeiro resolvi a inequação considerando x, considerando o primeiro caso do módulo, né, que foi quando o x era maior ou igual a A, que é igual a aqui em 1, né, que é a consequência do caso 1, e quando o x é menor do que A, que foi no caso 2. Né? E nesses dois casos, então, eu cheguei em duas soluções. Então, eu tenho a solução para quando o x é maior ou igual a A, e eu tenho a solução para quando o x é menor do que A. Né? Então, veja que... Mas, no fundo, eu quero resolver o quê? Veja que eu quero a solução para x real, né? Então, eu quero a solução na reta toda. Eu estou procurando todos os reais, né? Então, eu vou ter a solução num caso ou no outro, né? Então, quando eu vou considerar o conjunto de solução aqui, eu vou ter que considerar a união, né? Porque eu resolvi primeiro uma parte do domínio, né? Uma parte ali da nossa reta real, que é para x maior ou igual a, e depois eu resolvi a outra parte, né? Então, agora eu tenho que unir as duas partes, para eu ter o quê? A reta toda. E a união é o ou, né? Então, x ele vai ter que estar entre A menos delta e A, ou x vai ter que ser maior ou igual a e menor do que o A mais delta, né? Que foi o que eu obtive aqui em 3, tá bom? Então, o meu conjunto solução, ele nada mais é, então, que o x pertencente aos reais, que é a solução do caso 1, né? Tal que x é maior ou igual a A e menor que A mais delta, unido com as soluções do caso 2, né? Que são todos os x pertencentes aos reais, tais que o x é maior do que o A menos delta e menor do que o A, né? Então, veja que eu tenho aqui, quando eu faço a união, eu tenho todos os x que partem de A menos delta até o A, e depois eu pego do A até o A mais delta, né? Então, a união desses dois conjuntos, você poderia imaginar como sendo também a união desses dois intervalos, né? O intervalo aqui fechado no A, aberto no A mais delta, unido, né, com o intervalo aberto no A menos delta, até o valor A, no caso aqui, aberto no A. Você poderia escrever também, só para ficar na sequência aqui, o A menos delta até A, unido com o A até A mais delta. Então, veja que você tem uma união aqui, ó, do intervalo que no primeiro ele vai até o A aberto e no outro ele começa do A fechado, né? Então, quando você faz a união, isso aqui vai virar um intervalo só, né? Isso aqui vira um intervalo só. Então, isso aqui vai ser o A menos delta até o A mais delta, né? Ou se vocês quiserem escrever na forma algébrica,
A solução seria x pertencente aos reais, tais que o x ele é maior que A menos delta e menor do que A mais delta. Então veja, pessoal, que nosso professor tem que escrever tudo esses jeitos aqui? Não. Isso aqui são 1, 2, 3, 4, 5 maneiras de eu escrever quem é o conjunto solução, né? E qualquer uma dessas maneiras que você chegar na sua conclusão, ela vai estar certa, né? Em geral, a que a gente acaba usando mais, né? Nesse caso aqui do módulo, é essa forma de escrever aqui, ou essa daqui, né? Porque aqui você já uniu todas as soluções que você tem. Então, meio que você seria ali o conjunto de solução final, vamos pensar assim, né? Então, seria legal você chegar sempre em uma dessas duas soluções aí, tá bom? Pessoal, veja que o que aconteceria se a gente fizesse agora, ao invés de resolver... Então, isso aqui terminou esse caso aqui, tá? Veja que a gente provou a nossa proposição aqui, né? Que é exatamente, né, a solução ser os x, tal que x é maior que a menos delta e x é menor que a mais delta, tá bom? Bom, teria a volta, né? A volta você consegue fazer com argumentos similares que a gente fez aqui, né? Você poderia pegar simplesmente essa equação aqui, você vem aqui e soma A, né? Soma A, depois você vai na outra ali e você... aí você vai ter x mais... Não, calma lá. Pensando na volta aqui, como que você teria? Vamos escrever direitinho aqui para não ficar confuso, né? Então, imagina que você queira pensar na volta, na recíproca, né? Porque é um 6 somente 100. Então, você vai, chega na solução da equação, mas se eu partir da solução da equação, será que eu consigo recuperar o que está escrito na equação? Sim, você consegue recuperar, né? Isso que eu quero dizer, né? Se você tem aqui, ó, até mudar a cor aqui, se você tem x menor que a mais delta e x maior que A menos delta, então você tem duas informações aqui, que é o quê? Que é primeiro que x é maior que A menos delta, né? E a outra informação que é x menor que A mais delta, né? Essa aqui é uma maneira simplificada de eu escrever exatamente o que está escrito aqui nessa segunda linha, tá? Essa é apenas uma forma diferente de eu escrever isso daqui, certo? Então veja, se eu vier aqui, na verdade, não é somar A, é subtrair A. O que fica isso aqui? Isso aqui vai ficar x menos A, né? Porque eu vou subtrair A dos dois lados, e vai ficar A menos A, vai dar zero, e vai sobrar só o delta, certo? Então veja, você tem aqui x menos A menor do que delta, tá? E por outro lado aqui, eu poderia fazer o quê? Eu poderia aqui subtrair x, né? Se eu subtrair x dos dois lados dessa equação, eu vou ter o quê aqui? Eu vou ter A menos delta menos x menor x menos x dá zero, né? E eu poderia agora aqui somar A dos dois lados dessa equação, certo? Isso aqui me levaria ao quê? Se eu somar, não, eu vou somar delta. Somar delta. Vamos somar delta aqui. Então, você teria aqui A menos x menor do que delta, né? Mas isso é a mesma coisa, né? A menos x é a mesma coisa que menos x menos A. Só você fazer a regra de sinal aqui, né? Menos com mais x fica menos x, menos com menos dá mais, fica mais A igual tá em cima, né? Então, o lado esquerdo eu apenas mantive aqui, tá? Eu não multipliquei isso aqui por menos 1, cuidado. Porque se eu tivesse multiplicado por menos 1, eu teria invertido a minha desigualdade aqui. Eu não multipliquei, eu não alterei nada, tá? Eu apenas reescrevi de uma forma diferente esse termo aqui, tá? Mas ele continua sendo o mesmo, eu não manipulei nada, eu apenas reescrevi o termo, tá? Menor que delta. Então, veja, você tem, por um lado, que x menos a é menor do que delta, e você tem também que menos o x menos a também é menor do que delta, né? Então, você tem isso e isso menor do que delta. Então, você pode juntar essas duas coisas e dizer que o módulo de x menos a é menor que delta. Porque não importa em qual caso você esteja, né? Você vai ter sempre, se o módulo de x menos a for o x menos a, você cai aqui. Então, é menor que delta. Se o módulo de x menos a for menos o x menos a, você cai aqui. Que também é menor que delta. Então, em ambos os casos é menor que delta e você consegue concluir aqui. Então, essa aqui seria, vamos dizer assim, a ideia da recíproca de quando você faz aquilo ali, tá bom?
Um caso que eu quero analisar com vocês aqui, que eu acho bem interessante também, né, é quando você coloca essa inequação, quando você considera essa inequação aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui. É quando você considera essa inequação aqui, tá? Então, agora eu vou pegar um outro exemplo aqui. Módulo de x menos a maior do que delta, certo? Então, vamos analisar a resolução dessa inequação aqui agora, com vocês. Então, veja que lá era menor, agora é maior, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer nesse caso aqui. Bom, quando você olha primeiro para o módulo de x menos a, então esquece que você tem uma inequação por enquanto, e vamos analisar apenas o lado esquerdo da inequação. Vamos analisar. Quem que seria esse lado esquerdo da inequação? Ele vai ser duas coisas conforme for o caso, né? Ele vai ser o que está dentro do módulo, se o que está dentro do módulo for maior ou igual a zero. Certo? Então, sempre você analisa assim. Sempre o que está dentro do módulo, você repete o que está dentro do módulo, quando o que está dentro do módulo é maior ou igual a zero. Desculpa, que eu coloquei A, mas aqui é zero. Certo? No caso, era x menos a, era x menos a. Mas isso aqui vale para qualquer expressão, tá, pessoal? Se você tivesse aqui uma expressão arbitrária f de x, isso aqui seria uma expressão arbitrária f de x, no caso em que o f de x for maior ou igual a zero. E seria aqui menos f de x, no caso em que f de x for negativo. Então, é sempre assim que você trata o módulo, né? Você trata o módulo. Então, vamos considerar aqui, no caso, que a expressão é essa que a gente está considerando aí, tá? Que é o x menos a, né? Então, vai ser o próprio x menos a, se o x menos a é maior ou igual a zero, e menos tudo isso, né? Se o x menos a, né? Se o que está dentro é negativo. Cuidado, não vai repetir esse termo aqui, hein, pessoal. Veja, o que vem aqui do lado direito, nos casos, é você analisar se tudo que está dentro do módulo é maior ou igual a zero, ou se tudo que está dentro do módulo é negativo. Então, e aqui é o resultado do módulo, tá bom? É outra coisa. Aqui é os casos, e aqui é o resultado do módulo conforme o caso que você está considerando. Tá bom? Cuidado para não misturar o que é caso com o que é resultado do módulo aí, tá bom? Então, aqui de novo, a gente tem aqui o caso 1, seria esse caso aqui, e aqui o caso 2. Bom, o que acontece no caso 1, então, né? No caso 1. No caso 1, você tem, então, o x menos a maior ou igual a zero, que é o que está aqui, que é o caso nosso 1. Mas isso implica o que para a gente? Isso implica que x é maior ou igual a a. Né? Então, isso aqui eu vou chamar de 1. Né? Então, veja, quando o x é maior ou igual a a, o módulo de x menos a é o próprio x menos a. Então, veja, o resultado disso é isso quando isso acontece. É isso que me interessa. Certo? É isso que vocês têm que ter em mente. Então, agora sim, a inequação se torna o quê nesse caso? Então, neste caso, ou seja, no caso x maior ou igual a inequação, ela se torna, então. Então, no lugar do módulo de x menos a, eu coloco o próprio x menos a, certo? Porque é o resultado que aparece aqui no caso 1 que eu estou resolvendo. E eu vou colocar isso aqui maior do que delta. Isso implica para a gente, se você somar a dos dois lados, que x vai ser maior que a mais delta. Né? X é maior do que a mais delta. Então, olha que legal aqui agora, o que aconteceu. Isso aqui já aconteceu um pouco diferente do que acontecia antes, né? No primeiro caso lá, eu tinha x menor ou igual a a. Aliás, x maior ou igual a a e x menor que a mais delta. Né? Então, lá a gente tinha, né? Você tinha aqui o a num determinado ponto. Então, na primeira condição, você obtinha que x era maior ou igual a a, que era todo mundo. E na segunda condição, você tinha aqui um a. Na segunda condição, você tinha aqui um a mais delta, né? Um a mais delta. E na segunda condição, você obtinha o x menor que o a mais delta. Então, aqui era uma bolinha fechada, inclusive, e aqui era, inclusive, uma bolinha aberta, né? E aí, quando você fazia a interseção, você tinha exatamente, né, a solução no caso 1, que era x maior ou igual a a, todos os x que estavam entre a e
A mais delta. Que aqui você meio que fez a interseção, né? Tudo isso quando eu analiso a direita do valor A, tá? Que é o meu caso 1. Esse aqui é o conjunto de solução. Isso lá no caso anterior. Agora aqui veja que é diferente, né? Aqui eu não obtive x menor do que A mais delta. Então essa aqui não é a minha solução aqui. Eu obtive x maior que A mais delta. Certo? Então você vai ter o x à direita aqui agora. E quando você fizer a interseção, então não vai dar essa parte aqui. Vai dar essa parte aqui, que vai ser o resultado, né, da sua inequação no primeiro caso, né? Então, no primeiro caso, você tem como solução, né, todos os x, para quando x é maior ou igual a solução é todos os x tal que x é maior que A mais delta, né? Então, nesse caso aqui, né, vou chamar isso aqui de 2, né? Então, de 1 e 2, né, o que, que a gente tem, então, no caso 1, temos que x, né, ele é maior do que A mais delta. Eu vou chamar isso aqui de 3. Certo? Quando eu analisar o caso 2, o que, que vai acontecer no caso 2? No caso 2, é quando eu tenho aqui o x menos A menor do que 0. Né? Então, no caso 2, né, a gente tem o quê? Temos x menos A menor do que 0. Mas, esse caso, então, ele implica o que pra gente? Que x é menor do que o valor A. Tá certo? Então, isso aqui, a inequação de cima implica na de baixo, que é o x ser menor do que o valor A. Tá bom? Eu vou chamar isso aqui de 4, igual eu fiz antes. Bom, e nesse caso aqui que x é menor que A, que é no caso 2, quem que é a inequação? A inequação, ela se torna o que então? Ela se torna, né? No caso 2, é menos o que está dentro. O módulo de alguém é menos o que está dentro. Como que está dentro é x menos A? Então, é menos o x menos A, né? Isso aqui maior do que o delta, que é a minha inequação, né? Então, essa expressão aqui, ela é o módulo de x menos A, no caso 2, que é quando o cara que está dentro do módulo é negativo. Então, eu simplesmente troquei essa expressão, que simplesmente é eu ter trocado o módulo de x menos A pelo resultado dele, né? Que é no caso em que x menos A é negativo. Tá? Então, só substituir a expressão conforme o segundo caso. Né? E aqui você vai ter o quê? Você pode fazer de maneira similar que a gente fez aquela hora. Multiplica isso aqui por menos 1, você vai ter x menos A, troca o sinal, que eu multipliquei por número negativo, menor que menos delta. Claro, você multiplica tanto a esquerda quanto a direita por menos 1, né? Menor que menos delta, e isso vai implicar para a gente, então, né, se eu somar A dos dois lados, que x é menor que A menos o delta, né? Então, o A apareceu somando do lado direito, vai ficar o A menos delta, e o A apareceu somando do lado esquerdo, com menos A que já tem ali, fica zero e fica o x sozinho. Tá? Então, isso aqui seria a minha solução no caso 2, né, que eu vou chamar isso aqui de 5. Então, veja, aqui o que acontece, né? Você tem o x menor que A e o x menor que A menos delta, né? Quando você analisa aqui, tudo isso dentro do caso 2, tá? Então, você teria aqui, vamos dizer assim, aqui o valor A, né? Então, você está no caso em que x é menor do que A, né? E a solução que você obteve, você tem um x menor que A menos delta. Então, aqui você tem o A menos delta, aqui você tem uma bolinha aberta, né? E quando você resolve isso, que é calcular a interseção aqui, você descobre que você tem aqui o A menos delta, né? Bolinha aberta. E a solução é tudo x, então, que é menor que A menos delta, né? Então, você conclui aqui que de 4 e 5, temos, no caso 2, né? Temos no caso 2, x menor que A menos delta. Tá? Então, isso aqui seria aqui a nossa solução, então, aí, digamos, no caso 2, tá bom? Então, agora você tem que fazer o quê? Você tem que unir a solução do caso 1 com a solução do caso 2, né? Então, no caso 1, a solução era dada aqui, né, em 3, que era o x maior que A mais delta, né? E no caso 2, é a solução dada aqui em 6, né? Posso chamar isso aqui de 6, que é o x tal que x é menor que A mais delta. Então, é sempre assim, a gente divide em dois casos,
resolve um caso, depois resolve o outro e faz a união das soluções, né? E qual que é a nossa conclusão, então, né? Que o conjunto solução aqui, né? Ou melhor, deixa eu só falar aqui, né? De 3 e 6, né? A solução da inequação, ela é dada por, né? Ela é dada por S como sendo todos os x pertencentes aos reais, tais que x é maior que A mais delta, unido com as soluções do caso 2, que são todos os x pertencentes aos reais. E aquilo que eu comentei, é claro, pessoal, você une por quê? Porque você dividiu a resolução em dois casos, em duas partes, né? Então você tem que meio que analisar esses dois casos aí, e depois você junta tudo, as soluções que você obteve no final. E aqui o x é menor que o A menos o delta, né? É x maior que A mais delta e o x menor que o A menos delta. Tá? Então, essa seria a nossa solução. Tá? Que você poderia escrever isso aqui, né? Como sendo x maior que A mais delta, então seria o intervalo A mais delta, né? Mais infinito, né? Porque x é maior que esse valor, unido com o intervalo, né? Que o x é menor que A menos delta. Então, pode ser todo x que seja menor que esse valor. Então, você vai desde o menos infinito até o A menos delta. E você poder, para ficar mais conveniente a escrita disso, você poderia escrever como sendo menos infinito até o A menos delta, unido com o A mais delta até mais infinito. Né? Veja que aqui agora a solução não é um intervalo igual era antes. Por isso tem que tomar cuidado e é importante, pessoal, analisar esses casos aqui. Entendeu? Por isso tem que analisar os casos para vocês entenderem quando que você tem o quê. Tá? Bom, feito isso, né? Uma outra maneira muito usual, né? Essa aqui seria a maneira, então, mais usual de você escrever esse conjunto de solução. Uma outra maneira muito usual também de você escrever, uma vez que você chegou aqui, é você escrever dessa forma. Ó. X pertencente aos reais, ou seja, são todos números reais que satisfaz a seguinte condição. Qual condição? X ser maior do que A mais delta ou X menor do que A menos delta. Né? Então, você escreveu num conjunto só, dessa forma algébrica, né? Porém, você colocou o ou, porque o ou é a mesma coisa que a união, né? Você coloca ele aqui na condição da propriedade que caracteriza o seu conjunto de solução, tá? Então, isso aqui também é outra maneira que vocês encontram por aí para escrever o conjunto de solução, tá? Então, qualquer uma dessas formas que teoricamente está correto, né? Porém, é mais usual escrever o conjunto de solução dessa inequação numa dessas duas formas, por último, aqui que eu mencionei para vocês. Beleza, gente? Deixa eu só ver se tá tudo ok aqui. Tá beleza. Bom, tem uma maneira, veja, aqui a gente analisou os casos. Por quê? Analisando os casos, você consegue entender, né, essas inequações, vamos dizer assim, de um modo um pouquinho mais aprofundado, tá? Porém, tem uma forma, né, de você tentar enxergar isso aqui de uma maneira mais rápida, né? Vamos ver o que acontece sem analisar esses casos em que x... E analisar os casos 1 e caso 2 igual a gente fez, né? Tem uma maneira de você tentar fazer isso de uma maneira mais simples, vamos dizer assim, né? Quando você tem uma equação do tipo... Vamos analisar primeiro a nossa primeiro exemplo, depois analisa o segundo exemplo, né? Vamos pensar aqui x menos a menor do que delta, né? Então, veja, quando você tem a expressão por x menos delta, né? Por definição do módulo, né? Isso aqui seria x menos a, se x menos a for maior ou igual a zero, né? Isso aqui seria menos x, aliás, menos, né? X menos a, quando x menos a for, vamos dizer assim, negativo, tá? Então, veja que você tem dois casos, que é o caso 1 aqui, né? Que é o caso 2, conforme a gente já comentou, né? Mas você sabe o quê? Que sempre o módulo de x é esse cara ou esse. Ele é um ou outro, concorda? Ele é um ou outro. Então, você pode, né, resolver, já considerar direta a inequação, um caso ou outro, né? Então,
como você poderia escrever isso aqui, já considerando, sem fazer essa análise do caso mais detalhado, e tipo, igual a gente fez ali em cima, né? Tipo, analisar aonde o x vai estar e aonde você vai resolver a inequação, né? Então, com a análise que a gente fez ali em cima, a gente viu que a gente primeiro resolve a inequação olhando para o caso 1, para todos os x que estão à direita de A, e depois a gente resolve a inequação para todos os x que está, na verdade, à esquerda do A. Então, é meio que a gente dividiu a resolução em dois casos e fez uma resolução detalhada, aprofundada, né? Mas você poderia tentar fazer isso aqui de uma maneira mais simplificada, né? Que é, bom, veja, mas quando eu olho para essa expressão aqui, independentemente dos casos, eu sei o quê? Que o módulo de x, ou ele é isso, ou ele é isso. Não tem muita opção para mim, certo? Se a gente tentar fazer de uma maneira mais direta, como que a gente pensaria dessa forma aqui? Bom, eu tenho então, né? Se a minha inequação, se o meu módulo pode ser isso ou isso, a minha inequação pode ser quem, então? Pode ser a inequação com esse cara aqui, que vai ser x menos a menor do que delta, ou a inequação com esse cara aqui, que é menos x menos a menor do que delta, né? Então, isso implica o que pra gente? Isso implica, então, né? Se eu somar a aqui, isso implica, então, que x é menor que a mais delta, ou, né? Se eu distribuir aqui, fica menos x mais a menor que delta, né? Isso implica, então, que x é menor que a mais delta, ou, então, né, aqui eu poderia somar x, né? Somar x dos dois lados e subtrair delta, certo? Que seria o famoso passa o x para lá e o delta para cá, né? Mas lembra que eu comentei com vocês que a gente não faz muito essa coisa de passa para lá, passa para cá, isso é uma coisa meio imprecisa, né? O que a gente faz é somar x dos dois lados e subtrair delta dos dois lados, né? Então, se você faz isso, né, você teria que, então, ó, somando o x dos dois lados, esse x se anularia, porque eu tenho menos x, ficaria a menor que delta mais x, né? E eu posso subtrair delta agora dos dois lados, né? Então, isso aqui implicaria pra gente que x é menor que a mais delta, estou só repetindo aqui o lado esquerdo, né? Ou, então, que, né, o a menos delta é menor que x, ou x é maior que a menos delta, né? Então, veja que você teria essas duas condições aqui, tá? Mas veja que você tem que tomar um cuidado aqui, né? Se você não analisou, se você vai tentar fazer de uma forma meio direta, né? O que está acontecendo aqui? Veja que você tem isso ou isso, né? Se você, então, sem fazer aquela análise detalhada dos casos, que eu estou tentando fazer, vamos dizer assim, de uma maneira mais direta, né? Vamos pensar assim, de uma maneira mais direta. Então, veja, você tem um ou aqui, tá vendo? Então, você tem x menor que a mais delta ou x maior que a mais delta. Mas o que significa isso, então, né, geometricamente? Então, quer dizer que você vai ter aqui, vamos dizer, um ponto A aqui. Aqui você tem o A mais delta. Aqui você tem o A menos delta. Então, você tem, num caso aqui, x menor que A mais delta. Quem seria o x menor que A mais delta? Bolinha aberta aqui. Tudo para cá, né? E no outro caso, o que você teria? Ou o x, né? Que teria aqui de novo o A menos delta. Aqui o A mais delta. Ou x maior que A menos delta. Então, A menos delta, x maior que A menos delta. E é ou, não é ou? Se é ou, então quer dizer o quê? Você está considerando a união, né? Se você fizer a união disso aqui, quem que seria a solução? Se você for pensar dessa forma. Seria todos os reais. Todos os reais. Então, você tem que tomar cuidado, né? Ao tentar resolver isso aqui, essas inequações, sem considerar, sem fazer aquela análise de caso, né? Na verdade, o que está faltando aqui, né? No primeiro caso, né? Onde está o problema, vamos dizer assim. No primeiro caso em que a gente achou que a solução x é menor que a mais delta, na verdade a gente só acha essa solução para x maior ou igual a a. Né? Então, na verdade, o erro seu é falar que x é menor que a mais delta, a solução é tudo isso daqui. Não, porque que está escondidinho aqui, né? Nesse caso aqui, que o x, né? Embora a gente tá escondidinho aqui, que o x ele é maior ou igual a a. Então, na verdade, você não tem tudo isso aqui. Você tem até o a aqui
Só esse pedaço, tá? E aqui mesma coisa, não é todo x maior que a menos delta. Aqui está escondido naquele caso ali, né? Que é que você tem o x, na verdade, né? Menor do que o a. Então quer dizer que não vai ser toda essa reta aqui. Vai ser até aqui o a só. E agora, se você faz a união, você não vai ter toda a reta, tá vendo? Aí você vai ter o que a gente teve ali em cima. Que vai ser daqui até aqui. O conjunto solução, né? Que é todo x que está entre a menos delta e a mais delta com o a aqui no meio. Que aí você faz a união aqui, né? Está sempre fazendo a união. Porque é o ou que está dado. Então, cuidado, pessoal, quando vocês vão fazer esse tipo de resolução aqui. E o mesmo pode acontecer nos outros casos também, tá? Quando é inequação e é com módulo, tem que tomar cuidado com isso, né? Isso aqui contrasta porque se fosse igualdade, por que você poderia ser levado, né? O que eu quero dizer é o seguinte, por que você poderia ser levado a produzir o cálculo errado que eu acabei de fazer aqui? Por que você poderia ser levado a fazer isso? Porque se você fizer isso no caso em que é igualdade ao invés da desigualdade, a conta dá certo. A conta meio que dá certo. Quer ver só? Vamos imaginar que a gente está resolvendo uma equação ao invés de uma inequação. E você tem uma coisa do tipo módulo de x menos a igual a delta. Igual a delta, que é a igualdade. Bom, quando você olha para o módulo de x menos a, né? Ou melhor, vamos colocar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Vamos colocar módulo de x menos 2 igual a 1 aqui, por exemplo. Ou seja, quem são os números reais cuja distância até o 2 dá 1. Né? Então, veja, se você pensar, se poderia, nesse caso aqui dá certo você fazer a resolução mais simplificada. Né? Por isso que eu quero dizer, inclusive os livros de cálculo em geral resolvem assim, né? Ele não faz aquela análise de casos que a gente faz aqui, no caso da igualdade. Né? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, o que dá certo na igualdade, a gente acabou de ver que não dá certo na desigualdade. É aí que tem que tomar o cuidado, tá bom? Então, veja, aqui, ó, módulo de x menos 2 igual a 1. Então, quando você analisa aqui, você tem o quê? Você tem que isso aqui é o x menos 2. Se x menos 2 for maior ou igual a zero. E aqui é menos, né? Menos o x menos 2. Se x menos 2... Né? Deixa eu só puxar aqui pro ladinho que não coube tudo aqui. X menos 2 for negativo. Então, veja, você tem, de certa forma, o quê? Né? Que os resultados possíveis para módulo de x menos 2 é o x menos 2, num caso, ou isso aqui no outro caso. Então, né, o que a gente tem? A inequação, ela se torna o quê? Então, ela se torna aqui x menos 2, no primeiro caso, igual a 1, que o módulo vale isso no primeiro caso, ou x menos 2, ou menos, né, x menos 2 igual a 1, que é o que você tem no segundo caso. Isso vai implicar, né, se você somar 2 dos dois lados, que x é igual a 3, ou, né, aqui você vai ter o quê? Menos x mais 2 igual a 1. E isso vai implicar para a gente que x é igual a 3, ou o x aqui, né, vai ser soma x dos dois lados, subtrai 1 dos dois lados. Então, isso aqui vai ficar x, e aqui vai ficar mais 2 menos 1, né? Então, vai ficar x igual a 1, né? X igual a 1. E realmente, né? Se eu colocar 1 aqui no lugar do x, ó, 1 menos 2 é menos 1, módulo de menos 1 é 1. E se eu colocar 3, 3 menos... É 3 aqui mesmo? Não, tá errado, né? Não, tá certo. 3 menos 2 dá 1, módulo de 1 também dá 1. Então, meio que você achou a sua solução. A solução é x pertencente aos reais, tais que x é igual a 1 ou x é igual a 3. Né? Que você também pode escrever isso aqui como sendo o conjunto formado pelo número 1 e pelo número 3. Né? Esse é, então, o seu conjunto de solução para essa equação com módulo. Então, aqui veja que eu estou resolvendo uma equação com módulo. Né? Aqui, o que aconteceu?
A gente não analisou casos e chegou na solução. Mas aqui dá certo você chegar na solução e não analisar casos, né? Por quê? Vamos ver. Se a gente tivesse feito os casos, o que estaria acontecendo, né? Nessa primeira equação aqui, a gente teria o x menos 2 maior ou igual a zero. Né? X menos 2 maior ou igual a zero é a mesma coisa que x maior ou igual a 2. Então, na verdade, você não teria... você teria esse aqui junto, né? X menos 2 igual a 1, né? E x maior ou igual a 2. Né? E aqui, ou isso aqui igual a 1, mas aqui você teria o quê? O x menor do que 2. Né? Então, isso aqui só acontece quando o x é menor do que 2. Então, você tem aqui isso aqui e x menor do que 2. E por que deu certo sem analisar os casos? Porque a solução que você achou aqui, no caso é o 1, ela realmente é menor do que o 2. E a solução que você achou aqui, que é o 3, ela realmente é maior ou igual a 2. O 3 é maior ou igual a 2. Então, por isso que você pode falar que o 1 e o 3 eram soluções. Então, veja, quando você tem igualdade, dá certo resolver sem fazer análise dos casos. Tá? Mas quando você vai para desigualdade, se você simplesmente aplicar o mesmo argumento, isso não dá certo. Tá bom, gente? Então, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, que é importante pontuar. Tá bom? Então, assim, quando é igualdade, beleza, aí dá certo você resolver dessa forma aqui, tá bom? Mas quando não é desigualdade, né, em equação, aí você tem que tomar um cuidado e aí é importante analisar os casos. Mas olha que legal, né? Mesmo nesse caso da igualdade, se você analisa os casos, você vê que as coisas fazem mais sentido. Então você tem isso e isso, ou você tem isso e isso. Então você consegue também, ou seja, analisando o caso, sempre você consegue ter uma visão mais geral do que está acontecendo. Né? É isso que eu quero chamar aí a atenção de vocês, tá bom? E é interessante até, né? Tem um tipo de inequação, né? Que eu vou aproveitar para já estou falando aqui. Inequação não, um tipo de equação que ele considera o seguinte. Né? Imagina que você tem um tipo de coisa assim, ó. Módulo de x menos 1 igual ao módulo de x menos 2. Como que você resolve isso? Então, veja, aqui você vai ter vários casos aqui, né? Porque, veja, você vai ter... Então, veja, ó, vamos ver os casos que a gente tem aqui. Vamos pegar os módulos que a gente tem. Quais são os módulos que a gente tem? Né? É que isso aqui também tem algumas estratégias pra gente resolver isso aqui, tá, pessoal? Daria pra você fazer o quê? Dividir dos dois lados por um desses termos e usar a propriedade do módulo, né? Tipo, você poderia, por exemplo, colocar aqui o módulo de x menos 2, né? Aliás, menos 1 sobre o módulo de x menos 2. Isso aqui é igual a 1, né? Porque você dividiu dos dois lados. Claro, você tem que tomar muito cuidado fazer isso aqui, porque para você fazer essa divisão aqui, você já tem que tirar o caso x igual a 2, né? Porque senão você estaria dividindo por zero. Então, você tem que... Considera primeiro o x igual a 2. Será que x igual a 2 é uma solução? Aí você tem que analisar o x igual a 2 separado aqui. Bom, 2 menos 1 dá 1, né? E 2 menos 2 dá 0, né? Módulo de 1 é 1, módulo de 0 é 0. Bom, o x diferente de 2, ele não é uma solução. Então, eu posso considerar x diferente de 2 já, tá? Para resolver isso aqui. Então, já tem que começar a tomar uns cuidados diferentes também, tá vendo? E aí, por propriedade de módulo, né? O produto do módulo é o módulo dos produtos e o produto da divisão também é a divisão dos produtos, né? Então, isso aqui você poderia escrever x menos 1 sobre x menos 2, módulo igual a 1, né? E aí você poderia considerar os dois casos para o módulo. Então, você poderia resolver essa equação menos, né? X menos 1 sobre x menos 2. Aliás, você poderia considerar esse caso aqui igual a 1. Ou, né? Menos tudo isso, né? Que é o x menos 1 sobre x menos 2 igual a 1. Então, resolve, né? Seria esse segundo caso, que seria a mesma coisa você escrever x menos 1 sobre x menos 2 igual a menos 1. Né? Então, se resolver isso aqui, você também vai chegar na solução, tá? Então, isso aqui é uma maneira diferente de ver isso aí. Que aí você meio que cairia em dois casos, uma coisa ou outra também, tá? Claro, fazendo sempre essas análises que está dividindo ali. Isso aqui seria uma forma de fazer, né? Mas não quero fazer dessa forma aqui. Eu quero focar nos casos mesmo, conforme os módulos que tem ali, tá? Então, vamos fazer analisando os casos aqui, para ver o que está acontecendo, né? Então, quando você analisa o módulo de x menos 1, né?
Então, isso aqui vai te gerar dois casos, né? Que vai ser quais casos? Vai ser o próprio x menos 1, quando tudo que está dentro do módulo, que é o x menos 1, for maior ou igual a zero, né? E menos isso aqui, né? Isso aqui é menos x menos 1, quando o x menos 1 é negativo. Tá? E o outro módulo que você tem é o módulo de x menos 2, né? Que isso aqui é o próprio x menos 2, ou então menos x menos 2, né? Aqui, quando x menos 2 é maior ou igual a zero, né? Aqui, quando x menos 2 é negativo, né? Então, veja que você tem aqui, então, ó, você tem aqui o caso 1 do primeiro módulo, né? Que é o x maior ou igual a 1. O caso 2 do primeiro módulo, que seria o x menor que 1. Aí você tem o caso 1 do segundo módulo, ou se quiser chamar de caso 3, de repente, como a gente está na mesma equação, né? Que seria aqui o x maior ou igual a 2, né? Então, isso aqui, veja que eu estou apenas analisando qual é o caso que é dado conforme a expressão que está dentro do módulo, tá bom? É isso que eu estou fazendo aqui. Eu não estou analisando o resultado do módulo, muito menos como vai ser a inequação após eu aplicar esses resultados conforme for o meu caso, tá? E aqui eu tenho x menor do que 2, né? Então, veja que as expressões, tanto para x menos 1 em módulo, quanto para x menos 2 em módulo, vão depender aonde está morando o x. E aqui eu tenho 4 possibilidades de endereços para esse x, vamos dizer assim, né? E veja, será que eu preciso analisar essas 4 possibilidades, né? Veja que essas possibilidades têm algumas interseções aqui, né? Por exemplo, ó, x maior ou igual a 1, x maior ou igual a 2. Então, veja que se eu pegar, por exemplo, um x igual a 5, ele vai se encaixar tanto no primeiro quanto no último, no terceiro, porque todos, o 5 é maior ou igual a 1 e o 5 é maior ou igual a 2. Então, você está tendo algumas interseções aqui, né? Ou melhor, quando você pega x maior ou igual a 2, você está considerando parte dos caras que já estão aqui. Então, se eu resolver a inequação nesse caso aqui, parte dessa solução vai estar aqui. Vai estar aqui dentro embutida, porque quando eu considero x maior ou igual a 2, todos esses x maiores ou igual a 2 estão inclusos e quando eu resolvi o x maior ou igual a 1, né? Então, na verdade, o que você pode fazer aqui quando você resolve o x maior ou igual a 1? Você pode considerar uma reta aqui, certo? Essa é a estratégia para resolver esse tipo de caso aqui. E você dividir os casos aqui conforme aparece na reta. Então, veja, você vai estar aqui, vamos dizer assim, o zero, né? Só para a gente ter uma referência, né? Imaginar que está o zero, né? Então, você vai ter... Quem que está aparecendo aqui? O 1 e o 2, né? Então, você tem aqui o 1, você tem aqui o 2, vamos dizer assim, né? Só colocar isso aqui mais para baixo, certo? 1 e o 2. Então, veja, você vai ter que resolver a inequação. Aliás, a equação. Né? Você vai ter que resolver a equação para x maior ou igual a 1, certo? Para x menor do que 1. Depois vai ter que resolver a equação para x maior ou igual a 2 e resolver a equação para x menor do que 2. Então, veja, ao invés de você ficar considerando esses 4 casos, você pode considerar, então, aqui 3 casos, na verdade, se a gente for pensar bem, não é mesmo? Você vai ter um caso, então, vou até colocar cores diferentes, você vai ter um caso aqui para x maior ou igual a 2, né? Para x maior ou igual a 2. São todos os x que vão estar aqui. Você vai ter um caso para os x que são menores do que 2. X menores do que 2. Desculpa, eu entendi menos 2. Ó, quem que é o maior que a gente tem aqui desses números todos? Entre 1 e o 2, o maior é o 2, certo? Então, a gente vai ter o x maior ou igual a 2. Então, veja que o caso x maior ou igual a 2, ele vai estar no terceiro caso. Mas aqui no primeiro caso, você também tem x maiores ou iguais a 2. Além, claro, dos x que são maiores ou iguais a 1. Tá? Quem que é o menor valor aqui? É o 1. E você tem o x menor do que 1. Né? E quando você analisar o caso do x menor que 1, vai estar incluso, que é o segundo caso, vai estar incluso os caras aqui do caso 4. Por quê? Porque quando o x é menor que 2, você vai ter x ali também que é menor do que 1, né? Porque se x é menor que 2,
pode ser que ele seja menor que 1. Não é todos que é menor que 2. Por exemplo, 1,5 ele é menor do que 2, mas ele é menor do que 1. Mas, veja, tem x menor do que 1. Se você pegar o 0, por exemplo, que é menor do que 2, ele também é menor do que 1. Então, veja que tem... Quando você analisa aqui o caso 3 e o caso 4, tem casos em comum que você está resolvendo. Então, você não precisa resolver duas vezes, né? Vamos dizer assim. Então, você considera aqui um outro caso, que é o x menor do que 1. Né? E aí você vai considerar, então, um terceiro... Ao invés de considerar os 4 casos, você vai considerar aqui um terceiro caso, né? Que vai ser o caso em que x, né, tá aqui entre 1 e 2. Né? O caso em que x está entre 1 e 2. Né? E o que acontece, então, agora? Para cada parte que você está considerando aqui, que você vai resolver a inequação, então você vai resolver a inequação nessa parte aqui, depois você vai resolver a inequação nessa parte, depois você vai resolver a equação. Eu estou falando inequação, mas na verdade é desculpa, é equação, tá? Equação que a gente tem aqui, porque eu estou com o sinal de igual ali, tá bom? Então você tem que resolver essa equação em cada uma dessas partes para ver qual é o resultado, tá bom? Bom, vamos ver aqui na parte amarela. Quem que fica o módulo de x menos 1 na parte amarela aqui? O módulo de x menos 1, veja, na parte amarela o x é menor do que 1. X é menor do que 1. Né? Ou seja, eu estou no caso que x menos 1 é menor do que 0. Então, nessa parte amarela aqui, o módulo disso, ele cai aqui no caso 2. Ó. Então, isso aqui é menos x menos 1. E o módulo de x menos 2 aqui nessa parte amarela, ele é igual a quem? Bom, vamos analisar aqui, né? O x menos 2, veja, para x maior ou igual a 2, o módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2. Já para x menor do que 2, o módulo de x menos 2 é menos o x menos 2. Tá vendo? É o menos o x menos 2. Mas se o x é menor ou igual a 1, que é o meu caso da parte amarela, em particular o x é menor do que 2, porque todo mundo que é menor que 1 é menor do que 2 também. Então, na parte amarela, o módulo de x menos 2, ele é o menos o x menos 2. Então, quem que fica a equação módulo de x menos 1 igual a módulo de x menos 2 na parte amarela aqui, de menos infinito até menos 1? A equação ela vai ficar, né? Ela vai ficar quem? Ela vai ficar menos, né, o x menos 1 igual ao menos o x menos 2. E aí você vai resolver isso aqui, né? Você vai ter que, como é múltiplo por menos 1 dos dois lados, né? Vai ficar isso aqui, né? Soma 1 dos dois lados. O que acontece aqui, né? Nesse caso aqui. Olha que interessante. Eu tenho x dos dois lados, tá vendo? Eu poderia simplificar o x. Se eu subtrair x dos dois lados, isso aqui vai implicar pra gente o quê? Que menos 1 é igual a menos 2. Professor do céu, eu não tinha que chegar a x igual a um valor? Aí que tá, pessoal. Nem sempre você vai chegar a x igual a um valor. Por quê? Eu estou procurando uma solução para essa equação, não estou? O que é eu procurar uma solução para essa equação? Foi até bom que aconteceu isso aqui nesse exemplo. É eu achar um x que quando eu colocar aqui no lugar onde está o x nessa expressão, a igualdade vai ser verificada. Mas veja, pode ser que na região que você esteja analisando, não exista um x que vai ser solução. Certo? Pode ser que não exista um x que vai ser solução. É o que aconteceu aqui. Então, se assumir que existe um x, que isso aqui acontece, assumindo que existe um x que seja solução, ou seja, que satisfaz essa igualdade, que esteja à esquerda do 1, seja menor do que 1, então isso aqui vai acontecer, então isso aqui vai acontecer, então isso aqui vai acontecer, mas isso aqui é uma contradição, menos 1 não é igual a menos 2. Isso aqui é um absurdo. Bom, de onde veio esse absurdo? Esse absurdo veio de você partir do ponto que existe um x que satisfaz isso aqui. Ou seja, que existe uma solução que esteja à esquerda de 1.
né? Porque essa equação aqui, daqui você passou para cá, ou seja, esses módulos assumiu essa expressão aqui, porque você está considerando um x menor do que 1. Se fosse x maior do que outro valor, as expressões para o módulo seriam outras, não seria com esses menos aqui. Então, qual que é a conclusão, então? Veja, se assumir a existência de x, na qual acontece a igualdade aqui, te leva a uma contradição, a conclusão é, não existe x que satisfaz a igualdade à esquerda do 1. Tá? Então, a esquerda do 1 não tem solução. Bom, vamos analisar o que acontece de 1 a 2, que é o meu caso verde aqui. Nesse caso aqui, o módulo de x menos 1, veja, o x agora está à direita do 1. X é maior ou igual a 1. Se x é maior ou igual a 1, eu estou no caso 1. Então, o módulo de x menos 1 é o próprio x menos 1. Certo? Mas veja, nesse intervalo em verde, eu estou à esquerda do 2. Né? Eu estou à esquerda do 2. Então, quem que é o módulo de x menos 2 à esquerda do 2? Veja, eu estou à esquerda do 2, x é menor que 2. Aliás, desculpa, eu estou à esquerda do 2 e eu estou à direita do 1. Né? Se o x é maior ou igual a 1, então aqui eu tenho x maior ou igual a 1. Se x é maior ou igual a 1, pelo caso 1, eu concluo que o módulo de x menos 1 é o próprio x menos 1. Foi o que eu escrevi aqui. Mas, quando eu olho para o x menos 2, nesse intervalo verde, eu não apenas estou à direita de 1, como eu estou à esquerda do 2. Então, x é menor do que 2. E se x é menor do que 2, eu estou em qual caso, então? Eu estou no caso 4. Então, nesse intervalo verde, eu tenho aqui, então, a interseção entre o caso 1 e o caso 4. Certo? Que é o x maior ou igual a 1 e o x menor ou igual a 2. Né? E se o x é menor que 2, quem que é a expressão para o módulo de x menos 2? É menos o x menos 2, né? Então, quando eu olhar agora para a expressão, né? Deixa eu apagar esse monte de seta aqui. Quando eu olhar agora para a expressão módulo de x menos 1 igual ao módulo de x menos 2, o que vai se tornar isso no caso em que o x está entre 1 e 2? Isso vai se tornar, né? Então, o módulo de x menos 1 é o próprio x menos 1, e o módulo de x menos 2 é menos x menos 2. Então, olha que legal, né? Tipo, agora já ficou diferente do que estava aqui, tá vendo? Ficou diferente. Né? Porque agora não tem aquele menos mais. Eu não tenho mais, porque agora eu estou em outras condições para x. O x está entre 1 e 2. Né? Isso aqui vai implicar para a gente o que, então? Eu posso somar x dos dois lados, né? Então, do lado direito. Né? Deixa eu só escrever de novo, multiplicando, fazendo o jogo de sinal aqui para ficar mais claro. Isso aqui é menos x, menos com menos dá mais 2. Então, eu vou somar x dos dois lados e eu vou concluir o quê? O x do lado direito vai simplificar e aqui vai ficar 2x, né? Ou como se fosse passar o menos x para o lado esquerdo, né? Ficaria 2x. E se eu somo um dos dois lados, o 1 do lado esquerdo também some, né? Então vai ficar 2x igual a 2 mais 1, né? Então isso vai implicar para a gente, então, que 2x é igual a 3, que vai implicar, por sua vez, que x é igual a 3 sobre 2. Então aqui eu achei uma solução, ó. Então quer dizer que entre 1 e 2 eu tenho uma solução. Quem que é essa solução? X igual a 3,5, que é 3 dividido por 2 é 1,5. Então você tem uma solução, na verdade, que está aqui no meio. Essa aqui é uma das minhas soluções. Será que eu tenho mais? Bom, falta eu analisar o lado direito de 2 aqui, né? Bom, quem que vai ficar a expressão no lado direito de 2? Vamos analisar aqui. O módulo de x menos 2 à direita de 2, se eu estou à direita de 2, eu estou no caso x maior ou igual a 2. Mas se x é maior ou igual a 2, vocês concordam comigo que em particular o x é maior ou igual a 1? Então aqui meio que eu tenho uma interseção aqui do caso 1 e 3, tá vendo? 1 e 3. Porque se x é maior ou igual a 2, em particular o x é maior ou igual a 1. Então a expressão, vamos fazer o x menos 1, eu coloquei x menos 2, vamos fazer o x menos 1 para manter a ordem que a gente fez primeiro, o x menos 1. Como eu estou à direita de 2, x é maior ou igual a 2, em particular x é maior ou igual a 1, né? Então o módulo de x menos 1 é o próprio x menos 1 que aparece aqui. É o próprio x menos 1. E quem que é o módulo de x menos 2? Eu estou à direita de 2, não estou? X é maior ou igual a 2, então eu tenho x menos 2 maior ou igual a 0, né? Então quer dizer que eu estou no caso módulo de x menos 2 igual a x, ao próprio x menos 2, né? Então vai ficar o próprio x menos 2, tá?
Bom, então, né, o que vai acontecer aqui? Quando eu olhar para a equação módulo de x menos 1 igual ao módulo de x menos 2, a direita de 2, quem que é essa equação à direita de 2? Ela é o x menos 1 igual ao x menos 2, né? E ficou igual a gente já tinha aqui, tá vendo? Ó? E o que acontece aqui, então, agora? Simplifica o x, eu vou ter menos 1 igual a 2, né? Isso implica nisso e isso implica nisso. Pessoal, não esquece sempre de colocar a seta de implica, tá? Vocês precisam pôr essa seta para dizer que ó, a equação de cima está implicando na de baixo, tá? Nunca esqueçam dessa seta aí. Mas veja, isso aqui me levou a uma contradição. Ou seja, assumir que existe x que eu posso pôr aqui, que esteja à direita de 2, me levou a uma contradição, tá? A gente costuma denotar o símbolo de contradição dessa forma aqui, como se fosse um N ao contrário, com uma seta na ponta, tá? Então, nesses dois casos aqui, a gente tem contradição. Então, não tem solução à direita de 2. Então, a conclusão é que essa equação vai ter uma única solução entre 1 e 2, e essa solução é exatamente 3,5, tá? Lembra aquela hora que a gente tinha feito aquela conta lá? A gente tinha chegado numa coisa mais ou menos assim. Vamos ver se a gente chega na mesma resposta, né? Aquela outra forma que eu tinha comentado com vocês no começo, né? Que é você considerar, então, aqui você tinha lá, então, era o módulo de x menos 1 sobre x menos 2 igual a 1, né? Isso aqui implicava pra gente, que eu tinha comentado naquela hora, que é x menos 1 sobre x menos 2 igual a 1, ou x menos 1 sobre x menos 2 igual a menos 1, né? Na verdade, era menos isso igual a 1, né? Porque o módulo pode dar ou isso ou menos isso, só tem essas duas opções, não é mesmo? Aí você multiplica por menos 1 aqui do lado direito, é a mesma coisa que eu escrever isso aqui igual a menos 1, não é mesmo? Então, na primeira equação, a gente tem o quê? A gente tem x menos 1 igual a 1 vezes x menos 2. Isso implica para a gente, então, que x menos 1 é igual a x menos 2, o que implica para a gente que menos 1 é igual a menos 2. Isso aqui nos leva a uma contradição, né? Mas como eu posso ter isso ou aquilo, né? Qual que é o outro caso, então? Né? O segundo caso aqui é eu ter x menos 1 igual a menos 1 vezes x menos 2, né? Isso aqui implica para a gente, então, que x menos 1 é igual a menos x mais 2, fazendo o jogo de sinal. Né? Isso aqui vai implicar, então, que 2x é igual a 2 mais 1, né? Vem um x, soma x dos dois lados e soma 1 dos dois lados. Né? Isso aqui vai implicar, então, que 2x é igual a 3, o que implica que x é igual a 3,5. Né? Então, tem essa outra forma aí da gente fazer também essa questão. E veja que a gente vai ter o que, então? A gente tem uma contradição, né? Temos contradição ou x igual a 3,5, né? Logo, quem que é o nosso conjunto solução? É o conjunto formado apenas pelo número 3,5, né? Ou se você preferir, você pode escrever x pertencente aos reais, tais que x é igual a 3,5, tá bom, gente? Então, essa aqui seria a maneira aí de resolver uma equação desse tipo, né? Então, veja que dá para resolver sem analisar caso no caso da igualdade? Dá, né? Mas veja que se você resolve analisando os casos, você consegue meio que mapear onde vai estar a sua solução, onde você tem solução, onde você não tem, né? Mas aí no caso de igualdade ainda dá certo você meio que resolver, né? Dessa forma mais simplificada, né? Mas conforme a gente viu acima, em caso de desigualdade, você tem que tomar cuidado, né? Ao aplicar esse tipo de método aí, sob pena de você cometer algum erro na hora de resolver a inequação com o módulo, tá bom? Então, por fim, só para finalizar, pessoal, quando você vai resolver inequação, né, se for uma inequação, por exemplo, desse tipo aqui, ó, módulo de... que a gente resolveu a inequação desse tipo aqui, né? A menos x menos a, né? X menos a menor do que delta. Professor, mas se fosse módulo de ax mais b menor do que delta? Se fosse uma coisa desse tipo, com um a aqui. Aqui eu recomendo vocês primeiro resolver, né, separadamente essas inequações, né? Então, você vai primeiro
considerar, né? Então você vai resolver. Você resolva primeiro o módulo de ax mais b menor que delta com a positivo, né? Depois, né, que você resolve a mesma inequação, igual a gente fez acima, tá? Ax mais b menor que delta com a negativo. Tá? Então, você primeiro resolve com a positivo. Assume a positivo e resolve isso. Aí faz o caso 1, faz o caso 2, igual a gente fez todo aquele trâmite. Procede daquela maneira lá, né? Tudo com A positivo. Porque senão você vai ter caso, você vai ter subcasos, aí eu acho que pode ficar mais confuso analisar subcasos. Então é melhor já, antes de começar a resolver, já considera o exercício com A positivo e com A negativo. Tá? Isso não vai acontecer quando você tiver um caso, um exemplo, por exemplo. Né? Se eu der, por exemplo, você resolver uma coisa desse tipo aqui, ó. 2x menos 3 menor que 5, por exemplo. Né? Então você não precisa fazer isso aqui, porque eu já te falei quem é o A aqui. O A igual a 2, então você já está num caso positivo. Então meio que você não precisa ter esse cuidado. Esse cuidado aqui seria apenas se você fosse resolver essa inequação de forma genérica. Aí você teria que fazer em dois casos. Porque de forma genérica você não sabe se o A é positivo ou se o A é negativo. Né? E o A ser positivo ou negativo, ele impacta fortemente na resolução desse tipo de problema. Aqui. Inclusive, vou deixar de exercício para vocês aí tentar, né, achar quem é o conjunto de solução no caso genérico para A. Tá? E aí, claro, você vai ter um tipo de solução para A positivo e outro tipo de solução para A negativo. Você vai ter que fazer esses dois casos aí. Seriam duas proposições para demonstrar, vamos dizer assim, né? Mas você não precisa ter essa preocupação quando for um exemplo que já tem os números dados ali, né? Que o A vale 2, o B vale menos 3 e o delta vale 5, por exemplo, né? Então, fica aí esse comentário, essa observação. Bom, pessoal, então eu espero que essas resoluções com módulo, essa análise de caso, né, ajude vocês a entender um pouco essas equações e inequações com módulo, tá? Então, quando é igualdade, você pode fazer de uma maneira mais simplificada, em geral dá certo, tá? Mas quero que vocês saibam que sempre fazer analisando os casos no módulo, você tem uma visão mais completa e faz de forma mais detalhada a resolução desse tipo de inequação com módulo, tá? Então, o que eu queria falar com vocês hoje era basicamente isso. Espero que essa aula tenha ajudado vocês, que clareie as coisas para vocês. Se tiver dúvida, vocês podem deixar aí no comentário, né? Ou me procurar aí nos atendimentos que eu faço, nos meus horários de atendimento. Uma boa tarde aí, né? Bom dia ou boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. E até uma próxima oportunidade, pessoal. Abraços a todos.